Olá pessoal, como vocês estão, nesse período aí de quarentena? Pois é, hoje o canal Nilu, Professores de História, vai fazer uma aula especial, uma aula diferente, que tem a ver com o dia de hoje. Afinal de contas, quem foi Tiradentes? Lembrando que se você gostar dessa aula, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, que ajuda bastante o canal, se inscreve no canal e vamos pra aula. Roda a vinheta. Então, afinal, quem foi Tiradentes? É isso que a gente precisa compreender. Afinal de contas, ele é um herói nacional. Ele é reconhecido como um herói nacional. E uma cerimônia que é feita em homenagem a ele, em homenagem aos Inconfidentes, é feita todo dia 21 de abril. E essa cerimônia foi instituída pelo presidente Juscelino Kubitschek. Então, toda uma ideia em volta de Tiradentes como um herói nacional foi construída. E por que isso? Para a gente entender toda essa história, por que Tiradentes é reconhecido como um herói nacional, nós precisamos voltar no tempo, ao século XVIII, mais precisamente ao ano de 1789, quando aconteceu a Conjuração Mineira. Conjuração, essa ideia. O que foi que aconteceu? Em 1789, o Brasil estava em pleno período colonial. Em Minas se produzia muito ouro, na região lá das Minas Gerais. Ouro, diamante, pedras preciosas. E Minas era um lugar muito importante para o nosso colonizador, que era Portugal, porque produzia bastante ouro. Só que com o passar do tempo, como acontece nas minas e a gente entende nos dias de hoje, a produção ela vai diminuindo. Contudo, o governo português entendeu que, na verdade, ele estava sendo roubado, que não estava tendo diminuição da produção. Era porque os colonos que viviam aqui, que produziam esse ouro, estavam roubando a coroa portuguesa. E o que o governo fez, O governo colocou um novo governador na região de Minas Gerais e ele resolveu aumentar ainda mais a cobrança de impostos, cada vez mais. E as pessoas não tinham condições, porque se estava produzindo menos, não tinha como pagar mais impostos. Se produz menos, não tem como pagar mais. E para sanar essa diferença de que estava diminuindo, o governo resolveu decretar a derrama. A derrama era quando você não tem como pagar os impostos pela produção, por ter direito a explorar uma mina de ouro, então o governo pode empenhar algum bem seu, alguma coisa que você tenha, para sanar essa dívida sua com relação aos impostos. Isso cada vez mais foi deixando a população empobrecida. Foi deixando muitos produtores, proprietários de terra da região empobrecidos, revoltados com toda essa situação e a decretação da derrama. Vários colonos ficaram endividados e não tinham condição de pagar suas dívidas. Eles começaram a se reunir para lutar em favor dos seus direitos. Entre eles estava Joaquim José da Silva Xavier, que foi dentista, tropeiro, garimpeiro e até alferes. Aos 30 anos ele ganhou essa patente militar que existia na época, chamada de alferes, certo? Hoje é uma patente que não existe mais no Exército Brasileiro, mas era uma patente que existia na época. Qual foi o papel de Tiradentes em todo esse processo? Ele era um ávido defensor de uma república em Minas Gerais. Então, por conta disso, ele ganhou muitos simpatizantes dentro dessa ideia. E esse movimento ficou conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. E o que é esse crime de inconfidência? O crime de inconfidência é você conspirar contra o rei. Então, por isso que ficou bastante conhecido o movimento como Inconfidência Mineira. E esse é um movimento que tem inspiração no Iluminismo, que tem inspiração na independência dos Estados Unidos e tudo a ver com algumas coisas que eu já venho falando aqui no canal. Inclusive eu deixo o card da aula sobre o Iluminismo, porque tem toda a relação com o Iluminismo. As ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, elas estão envolvidas aí na Inconfidência Mineira.
E os inconfidentes, né, tinham algumas ideias que eles comungavam, né, em sua maioria. Como, por exemplo, eles queriam que fosse decretada uma república em São João del Rei, que se fosse criada uma Casa da Moeda, uma universidade em Ouro Preto, que decretasse o fim da derrama. E parte dos grupos falavam da questão do fim da escravidão, mas nem todo o grupo era a favor do fim da escravidão. Afinal de contas, tinha aí grandes proprietários de terra. E hoje, fazendo uma análise do movimento, a gente pode perceber também que tinha, né, a parte com os ideais, com os entendimentos que já estavam vigorando no mundo naquele momento, que estava em ebulição, né, causando muitas revoluções, como mais tarde nós vamos ter nesse mesmo ano a Revolução Francesa ou até mesmo a independência dos Estados Unidos. São processos revolucionários que estavam acontecendo em meio a esse período. Então, vai ter esse entendimento, a Inconfidência Mineira, também de trazer esses ideais e todo esse processo. Mas também há um forte entendimento de que eles também estavam lutando por questões próprias, né? Esses grandes proprietários de terra estavam lutando pelo fim da derrama, para que eles não fossem tão pressionados por essa cobrança do governo. Então eles tinham também um ideal específico, né? Uma defesa de algo que eles tinham necessidade de que mudasse naquele período. O que foi que o governo fez, né? O governo decretou, ele descobriu todo o processo dessa conspiração, né? Desse crime de inconfidência, e resolveu prender os envolvidos. Ele acabou decretando o fim da derrama, afinal de contas tinham muitos grandes proprietários, né, envolvidos. E talvez ele tenha percebido também como é que estava funcionando o esgotamento das minas de ouro. O julgamento em si durou 3 anos, e dos 11 que foram julgados, apenas Tiradentes assumiu realmente ter feito o crime de inconfidência. Todos os outros negaram. Então, a princípio, eles foram condenados, né, à morte e tudo. Mas por quê? Eles faziam parte de uma elite, eles acabaram tendo uma pena modificada para o degredo, que era você ser levado para alguma colônia, por exemplo, alguma colônia portuguesa na África. Você ia ser degradado, né? Levado para algum lugar que você, distante dali daquele lugar que você vivia, como forma de demonstrar o poder, né, da rainha da época. E o poder, né, da monarquia portuguesa tinha sobre sua colônia, que era Portugal. No caso de Tiradentes, ele, como segundo, né, os historiadores, Tiradentes foi o único que realmente afirmou ter cometido esse crime. E como forma até de punição, né, mais severa e demonstrar esse poder da coroa portuguesa, ele foi punido exemplarmente, né? Tiradentes foi enforcado, né, esquartejado, tendo pedaço do seu corpo tendo sido colocado no percurso da estrada real, né? A estrada que tinha esse caminho entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, onde se escoava a produção de ouro para que chegasse aos portos do Rio de Janeiro e fosse lá para Portugal. Essa imagem que nós temos de Tiradentes, ela é uma imagem do Brasil República. Afinal de contas, durante o Brasil Império, não ia se promover a imagem de Tiradentes, né? Afinal de contas, foi a própria coroa portuguesa que fez o julgamento dele e procedeu com ele a forma como ela entendia. Então, Tiradentes se tornou um herói no período do Brasil República, né? Porque precisava criar heróis para a nação, heróis ligados à causa republicana. E queira ou que não queira, os ideais que estão lá na bandeira de Minas Gerais, como eu coloco para vocês, liberdade ainda que tardia, estava lá nesse processo da Inconfidência Mineira. Então ele foi, Tiradentes, né, alçado ao título de herói brasileiro por conta disso. E os republicanos, dentro desse ideal do positivismo, dessa ideia
dos ideais republicanos, precisou trazer a imagem dele para aliar o entendimento e esse movimento republicano que estava acontecendo no Brasil. Então, por conta disso, a gente tem aí o Dia de Tiradentes, né, como um dia de um herói nacional que lutou por esses ideais, tá certo? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam, deixa um joinha aqui no canal, não esquece de se inscrever, aperta o sininho para receber as notificações, nem sempre o YouTube te avisa de que tem um novo vídeo aqui no canal Nilu, Professores de História.